Olá, recentemente eu tenho visto muita desinformação e dúvida em relação à inteligência artificial, principalmente com a ascensão do ChatGPT e outras plataformas e ferramentas de linguagem natural e redes neurais. O pior e mais perigoso são profissionais de marketing institucional e político afirmando que estão passando a usar a inteligência artificial nas campanhas dos seus clientes, pelo uso do ChatGPT, do DeepI, do Midjourney, etc. Existe uma profunda e generalizada confusão entre o que é ferramenta, o que é análise e o que constitui processo. O ChatGPT é um modelo de linguagem natural com treinamento de reforço contínuo para alimentação de uma rede neural gigantesca, com dados compilados até 2021. Gente, a análise de fatores decisórios e estratégias são situacionais e depende de um conjunto que muda momento a momento, em um modelo completamente diferente. O Midjourney, o DeepI, o Picture AI, o ChatGPT, etc., são excelentes ferramentas com inteligência artificial, mas seu uso não significa que houve integração do uso da inteligência artificial em sua plenitude para alcançar os melhores resultados do cliente. É mais ou menos como uma empresa registrar o Word da Microsoft e dizer aos seus clientes que está usando novos meios eletrônicos para a geração de texto. É por essa razão que eu tracei um comparativo entre processos e diferenças entre o ChatGPT e a principal ferramenta de análise e projeção de cenários do Brasil, o SM Scope. Vale a pena ser vista, principalmente se você é candidato, político ou profissional da área eleitoral. Valeu! Vamos lá? Essa é uma breve descrição de uso integrado de Big Data e inteligência artificial para análise, prospecção e direcionamento de resultados para ambientes comerciais e políticos através da integração do ChatGPT e do SM Scope. Preliminarmente, descrevemos, de forma resumida, o funcionamento e conceitos das duas plataformas, destacando suas etapas, diferenças e processos. E, ao final, mostramos como as tecnologias interagem para melhorar as entregas e resultados para o usuário. Vamos iniciar pela descrição simplificada e funcionamento resumido do ChatGPT. O ChatGPT é um modelo de linguagem natural baseado no GPT, desenvolvido pela OpenAI. Ele foi treinado em uma enorme quantidade de dados textuais para gerar respostas em linguagem natural para uma ampla variedade de perguntas e tarefas. O ChatGPT é capaz de realizar conversas com humanos de forma bastante natural e pode ser integrado a diversos tipos de aplicativos e sistemas para fornecer respostas e soluções de forma automatizada. Ele é frequentemente usado em chatbots, assistentes virtuais, sistemas de atendimento ao cliente, entre outras aplicações. O modelo é treinado com a técnica de aprendizado de máquina chamado aprendizado não supervisionado, o que significa que ele não requer dados rotulados ou específicos para uma tarefa para aprender. Em vez disso, ele é capaz de aprender a partir de uma estrutura de padrões dos dados que ele processa. Devido ao seu desempenho avançado, o ChatGPT é um dos modelos de linguagem natural mais populares e amplamente utilizados atualmente. E como funciona o ChatGPT? O sistema da OpenAI funciona através de uma série de processos complexos que ocorrem em etapas. Aqui estão algumas das principais etapas de seu funcionamento. Treinamento do modelo. O ChatGPT é treinado em uma enorme quantidade de dados textuais, usando a técnica de aprendizado de máquina chamado aprendizado não supervisionado. Durante o treinamento, o modelo aprende a identificar padrões e estruturas no texto e a gerar respostas relevantes para uma ampla variedade de perguntas e tarefas. Processamento da entrada do usuário. Quando um usuário faz uma pergunta ou escreve uma mensagem para o ChatGPT, essa entrada de texto é processada e transformada em um formato que o modelo possa entender. Isso envolve a aplicação de técnicas como tokenização, normalização e codificação. Geração de respostas. Com base na entrada do usuário, geração de respostas. Com base na entrada do usuário, o ChatGPT gera uma resposta em linguagem natural, usando o conhecimento que adquiriu durante o treinamento. Ele faz isso usando uma técnica chamada geração de linguagem natural,
que envolve a criação de frases e parágrafos coerentes e relevantes para a pergunta ou tarefa em questão. Seleção de resposta. Depois que o ChatGPT gera uma resposta, ele usa técnicas de classificação para selecionar a resposta mais relevante e adequada para a pergunta ou tarefa. Isso envolve a avaliação de diferentes respostas geradas pelo modelo com base em sua relevância, coesão e outras métricas. Entrega da resposta. Finalmente, o ChatGPT entrega a resposta selecionada para o usuário, seja por meio de uma mensagem de texto, uma voz sintetizada ou outro meio de comunicação. Esse conjunto complementa e interage com o SM-Scopo, que descrevemos simplificada e resumidamente a seguir. O SM-Scopo é um sistema de análise e direcionamento de comportamentos emergentes através de processos matemáticos de análise estatística desenvolvido pela Neoplace Tecnologias, preliminarmente para cenários políticos e mais recentemente para ambientes corporativos e comerciais. Sua base contém um amplo conjunto de dados avaliados e estruturados de padrões de comportamento, preferências e modelos de escolha em vários grupos e segmentos, individuais e coletivos, com processamento constante para a geração comparativa de cenários. Ao contrário do ChatGPT, a inclusão do objeto de pesquisa, seja candidato, partido, empresa ou produto, é feita de forma mais detalhada no sistema, em uma instância de processamento exclusiva ao cliente. Isso permite o processamento detalhado de dados comparativos e estruturação de ambientes de projeção de cenários para riscos, oponentes, notícias de imprensa, etc. Essa fase do processo compreende a análise inicial de ambiente e pode demorar de 3 a 15 dias. Após a inclusão do objeto de pesquisa, o sistema passa a coletar dados relevantes e associados a quaisquer interesses correlacionados na análise inicial, em todas as redes sociais e internet, o scrapping. O conjunto de informações cria o espelhamento de personas para direcionamento de ações, monitorando impactos potenciais, níveis de sentimento, entre outros fatores. É onde identificamos e classificamos o público-alvo do cliente. Os dados coletados de diversas fontes, mesmo em conversas de grupos de WhatsApp ou Telegram, são processados e interpretados. Os grupos de dados atuais do SM-Scopo são capazes de identificar um grande conjunto de sentimentos, mesmo que não associados ao texto, pelo comportamento e perfil do autor analisado. Identifica-se, por exemplo, padrões de ironia nas conversas ou publicações em redes sociais. O conjunto de dados coletados permite a determinação e segmentação de perfis, identificando fatores decisórios, conjuntos de ação e influência para direcionamento de escolhas ou posicionamento através de entregas nos mais diversos meios na internet e ambientes digitais, para grupos específicos de atuação. O sistema considera o fato de que estímulos, conjuntos de relacionamentos e fatores de exposição à linguagem, imagens e sons podem gerar respostas químicas em pessoas ou em grupos específicos. Alguns exemplos de estímulos são indignação, empatia, raiva, entre outros, que podem ser direcionados simultaneamente em inúmeros canais no ambiente digital. Isso possibilita a segmentação exata de níveis de atenção e escolha das personas em análise, dentro da estruturação de prioridades em indivíduos ou grupos, em contextos imediatos de percepção em relação a determinado objeto ou assunto. Vamos exemplificar através de um caso hipotético. Imaginemos que o SM-Scopo identifique um potencial grupo para atuação, a fim de consolidar a conquista de confiança em relação a determinado candidato, produto ou marca, e que esse grupo para atuação esteja delimitado geograficamente na cidade de Várzea Grande, Mato Grosso. Digamos que sejam mulheres de 25 a 39 anos, das classes D e E, sem nível universitário, que tenham filhos com inclinação política mais conservadora e que tenham família
ou inclinação religiosa evangélica. Nesse caso, as informações previamente coletadas são contextualizadas em gráficos e dados para ação. Nesse ponto, temos as principais preocupações e relações de atenção do grupo, bem como fatores adicionais, diretos e indiretos de escolha. Observe-se que os fatores decisórios mais acentuados desse segmento estão em renda, saúde e segurança. Todos os fatores decisórios são levantados e classificados, mas nesse caso o sistema está mostrando os 8 principais para a conquista de atenção direta desse público pelo nosso cliente. A segmentação de interesses e fatores decisórios deixa bastante claro o posicionamento hierárquico de atenção do grupo de análise. Nesse caso, o sistema irá agir em uma camada mais baixa da pirâmide de Maslow, concentrando-se nos vieses relativos à segurança das pessoas a quem serão direcionadas as ações. O que possibilita a identificação ou direcionamento de padrões de grupo através de contextos neuroquímicos, individuais ou coletivos. Nesse exemplo, buscamos a consolidação da confiança racional do grupo. E, de forma simplificada e resumida, padrões de escolha e comportamento em grupos podem ser influenciados por acúmulos de estímulos sensoriais, como sons, imagens, vídeos, notícias, etc. Informações que podem desencadear liberações químicas específicas em sentimentos como empatia, raiva, indignação, entre outros. Nesse caso, o SM-Scope irá procurar influenciar associações e sentimentos através da liberação de alguns hormônios como estradiol, oxitocina e testosterona. A coleta de dados em tempo real é feita para complementação, atualização e processamento de novos cenários de ambiente. O processo é repetido a cada 4 horas, permitindo, adicionalmente, que fake news, detratações ou ameaças potenciais sejam identificadas rapidamente na internet, comunidades ou em redes sociais. Finalmente, o SM-Scope produz um conjunto de cenários, projeções preditivas e sugestões de ação ao usuário, reestruturando os conjuntos de dados para novas pesquisas e métricas situacionais. Relatórios são criados, disponibilizados no painel e enviados ao cliente e sua equipe para a tomada de ações específicas às novas métricas estabelecidas pelo sistema de inteligência artificial. Com novas métricas, o ciclo de atuação do SM-Scope é reiniciado com a revalidação de análise e identificação de cenários e respostas de ambiente. A integração entre o SM-Scope e o ChatGPT é feita por APIs e intermediada por neurobots. Os neurobots são perfis com personalidade e dotados com inteligência artificial, que interagem diretamente com os usuários como pessoas reais, apresentando dados e ideias. Além de monitorar as ações e posicionamento digital do cliente, são uma extensão do recorte populacional de ação, espalhando gêneros, níveis sociais, econômicos, entre outros. Isso permite a simulação de campanhas muito mais assertivas, com menos riscos e com menos investimentos. Novos neurobots são gerados e deletados constantemente para aperfeiçoamento preditório e adequação em novos cenários, de personas e períodos temporais. Na comunicação dos neurobots com o ChatGPT, criam-se demandas para auxiliar a interpretação de determinado tópico ou informação da coleta de dados, melhorando a formatação de relatórios, criando-se roteiros de ação em cenários, etc. As respostas do ChatGPT, por sua vez, podem ainda complementar e melhorar continuamente a análise inicial do SM-Scope. O SM-Scope também integra
interface de comunicação com outras plataformas e ferramentas, como o Midjourney, o Day2, o Picture AI, o Deep AI, etc. O que permite a automação da criação de todo o fluxo de ação digital, que vai da concepção de roteiro, escolha de imagem, geração de conteúdo a filmes e tal, até a gestão de determinada campanha de mídia digital. Então é isso. Eu espero que as diferenças entre o ChatGPT e o SM Scope, em suas funcionalidades e os objetivos, tenha ficado mais clara. Muito obrigado e até mais. Escopo, sua plataforma única para a gestão de dados em campanhas eleitorais.